Finalmente descobrimos os membros dos Piratas do Barba Negra que foram até a ilha de Egghead e qual o seu principal objetivo. O mundo. Isso mesmo. Como esperado, Barba Negra quer se sentar no trono vazio e se tornar o rei do mundo ele próprio. Também tivemos o Caribou revelando querer fazer parte do bando do Barba Negra, o que foi a maior bomba desse capítulo, que pode culminar nele descobrindo a identidade e a localização de duas armas ancestrais de uma só vez, Pluton e Poseidon. Também tivemos um baita destaque para o trio monstro do bando enfrentando os grandes figurões desse arco. Luffy porretando Saturno, Sanji mitando contra Kizaru e Zoro passando mal pro Lute? Como assim? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais nessa análise completaça do capítulo 1107 do mangá de One Piece. Galera, capítulo que deu muito pano pra manga com essa treta de Zoro e Sanji. Enquanto o Sanji fazia a pica brilhar, o Zoro continua passando mal pro Lute, o que movimentou, né, demais algumas discussões aí na internet, mas o que mais me intriga nesse momento é a tão aguardada chegada dos Piratas do Barba Negra e ainda a maior surpresa que foi esse capítulo, galera. O Caribou querendo se juntar ao bando do Teach, o infeliz que guardou algumas das informações mais valiosas desse mundo, a localização de duas armas ancestrais por mais de 10 anos, se for comparar, né, a Shirahoshi, finalmente vai cair nas mãos de alguém, e esse alguém não poderia ser menos do que o próprio Barba Negra, galera. Eu tô muito empolgado pra falar sobre isso. E falando em entrar pro bando, você pode fazer parte desse bando aqui, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra continuar navegando pelo universo de One Piece. Hoje o vídeo tá insano, então fica até o final, porque esse avanço do Barba Negra, galera, tá me deixando louco e pode ser que culmine no tão aguardado confronto entre ele e o Shanks. Vamos falar sobre isso. Tivemos então a chegada dos gigantes Dory e Brog em Egghead e seguido deles também os gigantes que guardavam os portões de Enies Lobby, que acabaram fazendo amizade com o bando do Luffy também, com geral atracando na ilha e começando a zoar com os navios da marinha pra todo canto, né? E foi legal que até vimos a reação do Sop à chegada dos gigantes, já que ele foi o membro do bando que mais se afeiçoou a eles, né? Mas criou uma amizade com eles, e eu acho que todo mundo confia no Oda na forma como ele vai subir o nível do Usopp em Elbaf. Agora, eu só me pergunto se agora com a chegada do Van Algor em Egghead, como a gente viu, né, no final desse capítulo, se o Oda vai deixar passar essa oportunidade de um encontro lendário e quem sabe, né, um confronto, um breve confronto entre eles dois. Lembrando que quando o bando ele tava indo lá pra Mocktown, né, do nada um pássaro cai no navio e o Usopp elogia a habilidade de quem quer que tivesse efetuado aquele tiro. Temos então um panorama geral do bando circulando pela ilha, o Jinbe indo salvar o Busha, trazer o Zoro de volta para ele não se perder, e finalmente temos notícia do homem que continua enfrentando o Lute de igual para igual. Isso foi algo que fez geral cair matando em cima do Zoro, principalmente depois do Lute ter sido completamente desrespeitado, né, desmoralizado pelo Luffy nos capítulos anteriores, mas vamos avaliar isso com calma. Quando Zoro e Lute começaram a se enfrentar, deu pra ver que os dois já foram pro seu máximo logo de cara. Lute entrou na sua forma despertada, enquanto Zoro sacou suas 3 espadas e foi logo para o estilo Rei do Inferno, com o Haki do armamento e do Conquistador nas espadas. E agora vemos o Zoro com apenas 2 espadas. Então o que aconteceu aqui? Por um lado, vai ter gente argumentando que o Oda precisou nerfar o Zoro porque ele sabe, o Oda sabe que se o Zoro continuasse usando o seu máximo, ele já teria derrotado o Lute, e por outro lado, vai ter gente argumentando dizendo que o Zoro só não aguentou manter o estilo Rei do Inferno com as 3 espadas e precisou voltar para as 2 espadas mesmo, porque ali 3 ele não aguentou. Eu sinceramente, galera, não vejo problema do Zoro empatando com o Lute, eu só fico indignado mesmo, né, inconformado mesmo com o fato dela ter sido uma luta 95% em off, e quando finalmente é mostrada alguma coisa, é só uma trocação genérica que não define muita coisa também, né, nada muito grandioso. É o que eu gosto de chamar, inclusive, de luta em modo stand-by, né, que o Oda coloca os caras pra se enfrentarem, pra dar uma tarefa pra eles saberem, pra eles fazerem e não precisar se preocupar com eles por algum tempo, esquece por algum tempo, e quando volta parece que
quase nada aconteceu nesse meio tempo, sabe? Parece que eles só ficaram se encarando, ficaram se olhando, esperando a câmera, o foco voltar pra eles, entende? Mas enfim, pelo menos eu gostei da tirada do Lute pra cima do Zoro, dizendo que o Zoro tá atrasando a fuga do bando e que essa necessidade do bando do Luffy de nunca fazer nenhum sacrifício humano é o que pode levar eles à ruína, o que só fortalece os ideais e a moral nesse momento do Lute, né? Agora enfrentando o Zoro, ganhando ainda mais moral. Depois então vemos o Luffy na sua forma despertada, finalmente sendo visto pela Bonnie e com ela percebendo a verdadeira identidade de Nika. Nisso ela pede pro Luffy porretar o Gorosei, mas eu ainda quero muito ver ela própria, né, sendo capaz de emular os poderes de Nika ainda nesse arco, agora que ela sabe que Nika existe e que ela pode voltar a acreditar na sua existência. O Luffy então vai pra cima do Gorosei, que tenta usar aquela paralisia mental, né, e corporal, digamos assim, no Luffy, que até faz ele sangrar, mas não consegue impedir o Luffy de encher ele de porrada e ser jogado pra longe. Olha, a gente teorizou que somente, assim, uma possibilidade, né, que somente usuários de Haki do Conquistador poderiam ter força suficiente, né, para se livrar dessa paralisia do Saturno, ou mesmo usuários de Haki do Armamento, né, já que o LoL mostrou pra gente que um armamento forte pode expulsar e cancelar o efeito de uma habilidade de Akuma no Mi do seu corpo, mesmo depois dela já ter surtido efeito no seu próprio corpo, mas por enquanto a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Gorosei tem sido completamente desmoralizado, ficando igual uma barata tonta, que toda hora é jogado pra lá e pra cá, ficando com as pernas de aranha pra cima a todo momento, galera. O cara, ele teve uma das introduções mais absurdas e marcantes de todo o mangá, para depois ficar só servindo de saco de pancada para todo mundo e dependendo de regeneração toda hora, sabe? Fora o que acontece mais pra frente nesse capítulo, com o bando do Teach tratando ali, olhando pro Gorosei e falando, caraca, eu nunca vi um Gorosei assim, descer, né, pra superfície, mas tratando como se fosse um qualquer, sabe? Olhando pro cara como se fosse mais alguém na fila. Adiante, vemos o Kizaru prestes a atirar na Bonnie e no Vegapunk, enquanto Sanji aparece para bloquear e desviar o chute do Kizaru com a sua perna. Vamos lá! Algumas pessoas ficaram na dúvida se aquela bota especial do Vegapunk que o Sanji está usando nesse momento tem a mesma capacidade, a mesma propriedade de conseguir interagir com a luz que aquelas luvas usadas pela Atlas. Não temos informação sobre isso, então a gente vai supor por enquanto que não, e que o Sanji realmente meteu, sei lá, um armamento ali em volta da bota para conseguir barrar o avanço do laser e conseguir desviar aquela direção, né, a direção daquele laser. Isso, inclusive, eu acredito que tenha sido feito também pelo Marco, a Fênix, lá em Marineford, porque uma hora, né, em dado momento, o Marco é atravessado pelos lasers do Kizaru, que é o que costuma acontecer, inclusive, né, o laser passar direto pelo corpo da vítima, mas outra hora os lasers param e explodem no corpo do próprio Marco, como se ele tivesse formado uma barreira de armamento para parar os avanços dos tiros de laser, né, com altas chances, inclusive, de ter sido armamento avançado, ao meu ver, né, cobrindo o corpo ali como se fosse uma espécie de uma barreira, assim como os almirantes também fazem, assim como a gente está acostumado a ver também outras pessoas fazerem. Na sequência, temos a aparição de Catarina Devon e Van Algor no epicentro da batalha. Finalmente, temos então a revelação dos membros do Teach que foram até a ilha. Galera, inicialmente, como eu falei pra vocês aqui, eu achava que aqueles que iriam até a ilha seria o Lafitte, com quase 100% de certeza, ao meu ver, e talvez em segundo lugar, para auxiliar o Lafitte, talvez a Catarina Devon, que a gente viu que realmente apareceu, né? O Lafitte, porque ele foi o único membro do bando do Teach que não participou de nenhuma grande investida recente do bando dele, né? E nenhuma, inclusive, durante o pós-time skip. E a Catarina Devon, porque ela estava junto lá do Vasco Shot em Amazon Lily, mas diferente dele, ela não voltou para Hachinoso para enfrentar o Garp. Então, pela lógica, ela teria que ter ido para outro lugar e agora a gente sabe para onde ela foi. Inclusive, né, com uma habilidade extremamente furtiva e útil para essa situação. Mas realmente foi uma surpresa enorme que o Lafitte não tenha aparecido e que o Oda ele tenha colocado especificamente o Van Algor, porque o Van Algor ele já havia participado do sequestro da Puri em Holy Cake Island e potencialmente, né, roubado a cópia do Poneglyph vermelho da Big Mom. Depois ele ainda participou da batalha contra o Trafalgar Law em Winter Island e agora ele foi para Egghead. Obviamente, né, que essa locomoção para
ele não é um problema tão grande, já que ele tem a habilidade de teletransporte agora. Mas o Oda, ele também fez questão de deixar claro nesse capítulo que ele não pode teleportar por longas distâncias ainda. Então, por mais que o teleporte tenha ajudado, não é algo que faz milagre por enquanto. Então, eu ainda fico pensando como o Oda ele tem dado um foco bem grande no Van Algor a ponto de fazer especificamente ele ter ido até Egghead depois dele já ter participado de outras 2 investidas do bando do Teach recentemente, e apesar de ter uma habilidade de teletransporte, essa não ser uma habilidade onde ele pode sair pulando de ilha em ilha como quiser para justificar que ele pode estar em todas as investidas do bando do Teach que ele quiser. Então eu ainda me pego pensando se o Oda ele não pretende realmente fazer um breve confronto entre o Usopp e o Van Algor nesse arco ainda, os 2 atiradores dos seus bandos, para começar também a hypar o Usopp para o arco de Elbaf, né? Especificamente agora que os gigantes estão lá para testemunhar o Usopp brilhar, né? Mas vamos esperar para ver. Pode ser que eu esteja adiantando um pouco as coisas e o Usopp ele só vá ter o seu momento realmente depois ali no grande clímax de Elbaf. Agora, algumas coisas interessantes em relação ao bando do Teach nesse arco. Van Algor diz que o objetivo deles é o mundo, e eu fico impressionado, galera, com a pose e a tranquilidade que ele se porta e fala isso na frente de um Gorosei, inclusive, né, desviando da pata dele sem problema nenhum ali com a sua habilidade de teletransporte. Mas isso mostra pra gente que o Teach realmente almeja se sentar no trono vazio. Agora, isso não significa que já existe, né, que ele saiba, na verdade, que já existe alguém que se senta no trono vazio e que esse alguém se chama Imu-sama, que vai ser, né, um obstáculo para ele nesse objetivo. Mas eu particularmente tenho a suspeita de que ele tem, sim, uma noção, porque o Teach ele é estranhamente um cara muito bem informado sobre as coisas que acontecem ao redor do mundo. E outra coisa que é dita nessa conversa é quando a Catarina Devon diz que o Teach é alguém especial e o Gorosei responde: sua linhagem também. Agora, de primeira, isso pareceu se referir a uma linhagem ou raça, quem sabe, que talvez a própria Catarina Devon faça parte, e a única que eu consigo parar pra pensar no momento seria algo parecido com Jack, né, tipo um meio tritão, já que ela tem aqueles dentes afiados, mas eu me pergunto se o Gorosei também não estava se referindo ao próprio Teach com essa resposta dele, né, quando ele diz que sua linhagem era especial, podendo tanto se referir a ele ser um D, como quem sabe um bucaneiro, né, como a gente vem suspeitando aqui de leve nos últimos tempos. Bom, a Catarina Devon consegue tocar no Gorosei sem problema nenhum, e com isso a gente sabe que agora ela pode imitar a aparência do Gorosei, o que dá uma vantagem política gigantesca para eles fazerem 1 milhão de coisas, galera. Mas, pelo visto, o objetivo deles não era pegar o Serafim da Hancock, né, sequestrar o Serafim da Hancock, o que me deixou muito frustrado, sendo muito sincero com vocês, porque eu tinha muita expectativa nisso, pelo motivo que eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal. E no fim, a grande e principal bomba desse capítulo foi o Caribou, finalmente dando as caras também, revelando ser um grande fã do Teach e querendo ir junto fazer parte do seu bando. Cara, eu nem sei, eu não consigo acreditar que esse momento tá acontecendo. Finalmente, essa novela vai ter um fim. Eu acompanho, galera, o mangá de One Piece desde 2011, que foi quando o Caribou ele descobriu a identidade da arma ancestral Poseidon lá no arco da Ilha dos Tritões. E como ele foi preso pelo bando do Kaido, né, nos arcos seguintes, na sua história de capa, eu imaginei que ele revelaria essa informação para o Kaido na época, em troca, né, dele ter a sua vida poupada caso ele, né, fosse morto. E isso levaria o Kaido a invadir a Ilha dos Tritões, e que ainda, né, era território da Big Mom. Então, os dois entrariam num conflito para disputar a posse dessa arma ancestral. Teoria muito antiga. Tipo assim, cerca de 10 anos atrás eu imaginava isso. Obviamente, isso não aconteceu, como todo mundo sabe, e o infeliz do Caribou ainda descobriu depois a identidade de outra arma ancestral, que foi Pluton, residindo no país de Wano. Então, essa novela, galera, foi arrastada por anos. E agora essas duas informações vão parar nas mãos do Teach. Agora, com o Teach tendo conhecimento disso, ele vai até a Ilha dos Tritões? Ele vai até o país de Wano? Se for para chutar um desses dois, eu chutaria que ele vá para Wano, porque Pluton precisa despertar e ser usado, né, em algum momento da história, já que o rei, o novo Shogun de Wano, não pretende usar essa arma. Já Shira Hoshi, por exemplo, ela pode participar da saga final, lutando ao lado do Luffy mesmo, sem precisar de um gatilho
gatilho como o Teach, por exemplo, para que ela tenha alguma relevância, para que ela seja inserida nessa grande saga final, né? Mas não deixa de ser uma possibilidade também. Eu só não acho que o Luffy ele deva ir até qualquer uma dessas ilhas por enquanto, porque, querendo ou não, isso passa uma sensação de que a gente estaria andando para trás, né, ao invés de avançar para frente. Então, é capaz do Luffy ele só ficar sabendo disso tudo depois de acontecer, ou quem sabe enquanto ainda está acontecendo, e quando ele chegue até lá, talvez seja tarde demais, quem sabe, e possa ser o Shanks que vá tentar impedir esse avanço do Teach, dele tentando obter duas das armas ancestrais desse mundo. Detalhe também que o Caribou nesse capítulo chama o Teach de aquela pessoa, da mesma forma como o Oda disse que aquela pessoa e aquela outra pessoa iriam se enfrentar esse ano de 2024. Então será que isso foi uma dica de que uma dessas pessoas será o Barba Negra? Se sim, só falta então a outra pessoa ser o Shanks também. O que vocês acham disso tudo? Eu tô muito hypado, deu pra ver que eu falei até meio acelerado nesse vídeo, então desculpa por isso, mas por enquanto, como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, e já que a gente tem falado bastante, né, sobre o arco de Elbaf nas últimas semanas, eu queria recomendar o meu vídeo que eu lancei essa última semana explicando o motivo do Oda ter guardado o retorno do Enel para o arco de Elbaf. Esse será o último vídeo sobre o retorno do homem e que dessa vez eu acho que vai ser de forma definitiva. Confere lá que tá insano e vai aparecer desse lado da tela agora para você ir lá assistir. Até a próxima, tchau!